Olá, pessoal. Então, acabamos de visitar aí a cidade de Tel Amarna, a cidade que foi fundada como nova capital religiosa e nova capital do governo a mando do faraó Akenaton. Akenaton, que foi um faraó que fez história, mudando completamente a religião, a política, a arte. Naquela época foi um feito assim bem grande, e por mais que tenham tentado apagar o nome dele da história, ele deixou marcas profundas aí, impossíveis de apagar. Então visitamos esse famoso lugar que hoje se chama Elmínia, e depois de lá nós voltamos para o Cairo. Então não se esqueçam aí dessas informações importantes, porque vamos agora para a nossa próxima parada, para o nosso próximo destino. Saímos bem cedo então do Cairo, destino aí, né, com destino ao Monte Sinai. O Monte Sinai, assim, foi realmente fabuloso. E antes da gente subir o Monte Sinai, nós passamos pelo Monastério de Santa Catarina. Então, a nossa próxima parada é justamente o Monastério de Santa Catarina. Quando a gente chegou, nós fomos de ônibus, e quando chegamos já estava à noite. Então, pegamos assim as últimas horas do monastério, que estava para fechar. Foi uma visita muito rápida e uma visita assim bem curta. Então a gente até não esperava, porque quando descemos do ônibus estava extremamente frio. Acho que devia estar uns 9 graus, estava realmente muito frio. E todo mundo desceu do ônibus e depois voltava para pegar algum agasalho. E o monastério de Santa Catarina é como se fosse um forte, né? Olhando assim, parece um castelo. E ele foi construído no pé do Monte Sinai. No pé do monte que eles falam que foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Então você tem as grandes muralhas ali do monastério, e para trás do monastério você tem já a subida do Monte Sinai. Esse local, o monastério de Santa Catarina, ele foi construído pelo imperador bizantino Justiniano I. Foi construído a mando dele, né? E atualmente ele é o mosteiro cristão mais antigo em uso que se conhece, porque eles ainda usam o local realmente para fazer as suas rezas. Então esse monastério é um lugar bem grande, e ele foi construído em volta de uma capela. Essa capela que abriga a sarça ardente, que conforme eles contam é a sarça ardente original, que é aquela planta, aquele arbusto que pegou fogo e falou, né? Essa capela foi construída pela senhora Helena, mãe de Constantino, e está lá até hoje. O nome da capela então ficou como a Capela de Santa Helena, e você tem essa capela, a sarça ardente, e em volta dele um complexo ali que é o monastério inteiro. Esse local ele é sagrado tanto para os cristãos como para os muçulmanos. E o curioso é que lá dentro desse monastério, você encontra também uma mesquita. Lá dentro também tem uma mesquita,
Só que essa mesquita ela não é utilizada, né? Porque a construção dela não foi feita voltada para a Meca. Então, os muçulmanos eles só rezam em direção à Meca. E como não foi feita essa construção aí na direção que para eles seria a correta, essa mesquita não é utilizada para fazer as rezas. Então, quando a gente chegou, a gente aguardou, a gente teve que aguardar um pouquinho, embora estivesse muito frio, mas a gente precisou aguardar porque eles estavam rezando lá dentro, então não deixaram entrar para não fazerem barulho, né? Pra gente não fazer barulho e para não atrapalhar lá o momento deles, que é sagrado. E a gente entrou por um pequeno túnel que passava ali pelas grandes muralhas e chegava lá dentro num pequeno pátio. Inclusive, eles falam que esses portões são portões da época da construção mesmo. Então, são portões aí bem antigos. Aliás, dá para se notar o quanto eles são antigos mesmo, porque são portões de madeira e são esses portões de madeira bem grossa com aquela parte de apoio do portão, né, de ferro, adornado assim, bem bonito, é algo bem antigo. E depois que a gente entrou, então, a gente entrou nesse pequeno túnel, né, era só alguns passos de túnel, acredito eu que para passar pela muralha, ali realmente parece um castelo, né? Então a gente entrou no pequeno pátio e o que a gente visitou lá dentro foi a sarça ardente, que para meu espanto não é um arbusto, né? A planta sarça ardente, ela é uma planta pendente, né? Então ela tá numa parte alta e ela pende assim nos galhos. E eles falam que essa planta é a verdadeira sarça ardente que pegou fogo. Pegou fogo, né? Conforme aí a narrativa bíblica, a planta pegou fogo sem se consumir. E ao ela pegar fogo, ela falou com Moisés. Então ali você encontra a planta que eles falam que é da época de Moisés, é a planta original que falou com ele, né? E aí a gente fez essa visita bem rápida. A gente só viu então a planta, tirou as fotos para registro e já fomos embora. Então essa foi uma visita bem rápida. E ao redor ali do monastério, ao redor das muralhas, quando a gente saiu, a gente pôde ver as plantas, as árvores de oliveiras, que eles falam também que são árvores da época da construção do monastério. São árvores bem antigas, bem enrugadas, assim, foi muito bonito de ver. Mas infelizmente como estava à noite, não consegui tirar foto, né? E também como a gente desceu muito rápido, foi tudo muito rápido porque o monastério estava para fechar, né? Eram os últimos visitantes. Então eu não consegui realmente tirar foto aí nessa rapidez toda e na hora a gente ficou tão impressionado assim com a ideia de visitar a sarça ardente que acabou não dando certo tirar a foto. Mas guardo na memória, guardo na lembrança e é um lugar assim inacreditável, é um lugar incrível de se ver. Infelizmente a gente não viu de dia, né? Eu gostaria muito de ter visto de dia com mais calma. Mas é lugar assim, é bem interessante. Eu gostaria de voltar um dia de novo lá para conseguir realmente fazer os registros que o lugar merece, né? Fotos com mais tranquilidade. E enfim. Mas é isso, vamos prosseguir, porque esse foi o nosso primeiro ponto de parada no Monte Sinai. E depois vamos para a próxima parada, que é realmente subir o Monte Sinai, que foi aí, sem dúvida, uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Todas as experiências do Egito foram surreais, mas subir o Monte Sinai foi realmente incrível.
incrível mesmo, de verdade. Então vamos lá, vamos para a próxima parada. Yala, yala!